Olha, a cada jogo que passa, eu vejo um Fluminense cada vez melhor e cada vez mais difícil de vencer. Eu vejo um Fluminense muito próximo do que é um Palmeiras. Estabilidade, um time que não oscila. É isso que eu estou começando a ver nesse time. E esses números, eu trouxe aqui um recorte pequeno para que a gente consiga ver, entender o que tem de diferente nesse Fluminense para aquele Fluminense tão não tão distante assim, recente, né? A gente vai conseguir entender aí o que mudou de lá para cá. Mas antes, não poderia deixar de te dar as boas-vindas aqui ao canal de Samu, canal criado para falar do Flu. E olha, se você já me acompanha ou se você acabou de chegar aqui e ainda não é inscrito, não perca mais tempo, se inscreve aqui no canal. Estamos quase chegando à meta de 2.000 inscritos. A cada dia que passa, fica mais próximo. E eu conto com você para que nós consigamos alcançar essa meta o quanto antes. Então, se você não for inscrito, não perca tempo. Vamos juntar aí, vamos ter uma união aí do Tricolor e vamos colaborar com o crescimento da mídia especializada em Fluminense. Não existe nada mais importante do que isso. Não somente a mim, ajude também aos outros canais aí que estão começando. É muito importante, porque a grande mídia não fala do Fluminense. E quem fala do Fluminense somos nós, aqui, mídia independente. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e também de comentar. Afinal, a sua opinião aqui para mim é muito importante. Então deixe nos comentários e tenha certeza que eu não vou deixar de te responder, tá bom? Agora, sem enrolação, bora aí para a informação. Afinal, é isso que vocês querem e é isso que vocês vão ter. Eu vou começar trazendo aqui alguns dados da partida contra o Olímpia, tá? Fluminense foi lá para o Defensores del Chaco com o dever de sair com a classificação. E assim a gente fez. Além de sair com a classificação, vencemos e vencemos bem. Vencemos por 3-1. E um recorte desse time, junto com o recorte do time contra o Fortaleza, mostra o que tem de diferente nesse Fluminense. Olha só, o Olímpia finalizou 21 vezes a gol, sendo que apenas 5 vezes foram no alvo. O Fluminense já finalizou 7 vezes a gol, muito menos, 3 vezes menos do que o Olímpia. Porém, dos 7 chutes, 4 foram no gol. E dos 4, 3 foram gol. Então olha a efetividade desse Fluminense. Nós também tivemos aí mais posse de bola, como comumente o Fluminense tem. Foram 53% de posse para o Flu e 47% para os paraguaios. Uma precisão aí nos passes de 83% para o Fluminense e 79% para o Olímpia. Isso mostra muito um time do Fluminense que consegue neutralizar o Olímpia, dificultando ali os espaços, encurtando os espaços, e aí o Olímpia acaba errando os passes, não só o Olímpia, mas os nossos adversários. Então isso também é um retrato aí, por que o Fluminense sempre está acima dos 80% aí da precisão no espaço, e muitas das vezes o adversário está com menos. É por causa dessa pressão que o Fluminense consegue fazer, como o Fluminense consegue encurtar os espaços e dificultar a criação do adversário. E aí quando o adversário consegue finalizar, finaliza mal, porque o Fluminense está conseguindo fechar os espaços ali para o adversário não conseguir finalizar, dificulta a finalização do adversário. Já contra o Fortaleza, jogamos em casa, mas não jogamos em casa. Acho que vocês conseguiram entender, porque a casa do Fluminense é o Maracanã. O mando de jogo foi do Fluminense. E aí eu considero que mais uma vez vencemos fora de casa, apesar do mando ser do Fluminense. Por quê? Porque não sei se você reparou, mas o Fluminense geralmente perde os seus jogos fora de casa. Geralmente não, quase que sempre, né? Dentro de casa é unanimidade. Fora de casa a gente tem visto aí uma enorme dificuldade desse Fluminense vencer. Por quê? É simples. No Maracanã, nós temos aí uma dimensão do gramado. Quando a gente vai, por exemplo, para o Raulino de Oliveira, a dimensão é muito menor. E aí o adversário consegue preencher muito mais facilmente esses espaços, porque eles são menores. Já no Maracanã não, é um espaço muito maior, então para você conseguir preencher ali os espaços fica difícil. E aí, pelo Maracanã ter mais espaço, é mais fácil o Fluminense conseguir encontrar ali uma falha defensiva e assim chegar ao gol adversário. Já quando o Fluminense vai para fora,
é mais difícil por conta disso. Esse time sente um pouco dessa dificuldade. Apesar de conseguirmos manter posse de bola, ainda assim tem essa dificuldade. Mas parece que o Fluminense está conseguindo conciliar isso. Ano passado conseguiu. Esse ano está encontrando um pouco mais de dificuldade. Mas aparentemente o Fluminense está voltando a encontrar um estilo de jogo possível para conseguir sair com a vitória. E o John Kennedy tem um papel fundamental nisso, né? Não só ele, né? Mas a evolução de alguns jogadores, o próprio Diego Barbosa, que é uma grata surpresa. Se antes a gente tinha aí uma bruxinha solta lá na lateral esquerda, agora nós temos um excelente lateral, o melhor dos últimos 15 anos. Temos o Diogo Barbosa, temos a volta do Alexander. Então são diversos fatores que vêm agregando aí para que o Fluminense consiga voltar a vencer fora de casa. E aí a gente vê o que está mudando nesse time. O que está mudando? Quando a gente pega o recorte dos dois jogos, a gente nota de que o Fluminense finaliza muito menos do que os adversários, mas o Fluminense é efetivo. O Fluminense é mais efetivo do que o adversário. Então, por exemplo, no caso aqui contra o Fortaleza, o Fluminense finalizou a mesma quantidade no alvo, acertando o goleiro. Mas o Fluminense fez um gol. Então, já contra o Olímpia, o Fluminense também acertou, se eu não me engano, se conferir aqui, praticamente a mesma quantidade aí no alvo dos chutes. Na verdade, o Fluminense finalizou até menos contra o Olímpia, foram 4. Já o Olímpia finalizou 5. E das 5 vezes que o Olímpia finalizou, conseguiu encontrar o gol uma vez. Já o Fluminense finalizou 4 e encontrou o gol 3 vezes. Então olha a efetividade desse time. E aí algo que o Diniz disse na coletiva, que eu já falei aqui também em live. O Diniz tem uma visão do seguinte: você não precisa finalizar 30, 40 vezes só para agradar a torcida ou o comentarista, a narração da transmissão. Não, você pode finalizar só 5 vezes, desde que você faça um gol. Porque é a mesma coisa, por exemplo, o Olímpia finalizou 21 vezes, mas fez um gol. O Fluminense finalizou 7, mas fez 3 gols. Então é muito mais importante, tem muito mais a ver com a objetividade e a efetividade do que apenas em você chegar no ataque e finalizar. Porque isso qualquer um pode fazer, eu posso arriscar um chute no meio de campo, vai contar como finalização. Mas se essa bola não for bem trabalhada, você vai estar, na verdade, desperdiçando ali uma oportunidade. E é isso que o Fluminense faz. O Fluminense mantém a posse de bola, porque aí o Fluminense se defende também. O Fluminense vai estar atacando por ter a posse e vai estar defendendo também por estar com essa posse. Porque se você tem a posse de bola, obviamente o adversário não consegue então estar te atacando. E aí quando o Fluminense ataca, esse Fluminense está mais organizado. Porque esse Fluminense está com mais calma. Ele não está com pressa de finalizar, ele não está com pressa de fazer o gol. É um time mais maduro. É um time que sabe que pode demorar 10, 30, 50, 60 minutos na partida. Mas eles vão conseguir encontrar o gol. Agora, se fosse o Fluminense de antigamente, ia com tudo para cima do gol. É bonito de ver? É bonito. Mas deixava muito espaço no sistema defensivo. E na maioria das vezes, o que acontecia? O Fluminense, por estar indo todo pro ataque avulso, o time adversário conseguia recuperar a bola. O Fluminense até fazia pressão, aquela pressão que a gente tem visto agora também, que é habitual no Fluminense, só que o adversário conseguia romper essa pressão. E aí era 1 contra 1, 2 contra 1, e aí dificultava para que o Fluminense conseguisse interceptar esse contra-ataque do time adversário. Hoje não. Hoje a gente vê um Fluminense cedendo alguns espaços, sim, mas geralmente é 2 jogadores do Fluminense contra um deles. São 3 jogadores do Fluminense contra um deles. Apesar de ter, sim, espaços, mas hoje é um espaço menor do que era antes. Então é um time muito mais sólido, é um time muito mais compacto e que a tendência é que imponha muito mais dificuldade hoje ao Palmeiras, ao Inter, do que poderia impor há 10 jogos, 11 jogos atrás. É um time mais maduro, é um time mais preparado e que eu confesso, estou muito confiante para chegar nas semifinais e conseguir a classificação para a final. E aí a gente sabe que é extremamente difícil, mas também é possível o título da Libertadores. A glória eterna. O que você acha? Concorda comigo? Discorda? Deixa nos comentários, quero saber aí a sua opinião. Você chegou até aqui, tá me aturando esse tempo todo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, vai lá me dar essa força. Afinal, como eu já disse,
Estamos aí com a meta de 2.000 inscritos e eu conto com você para que possamos alcançar. É isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.